Mas agora eu vou dizer bom dia aqui para a nutricionista, a doutora Jéssica Jacovaz, que gentilmente atende um convite para a gente falar um pouco de um assunto muito em alta no momento em relação à saúde, que são as ditas canetas emagrecedoras, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto tão importante, né? Sim, importante principalmente na medida em que as pessoas estão usando e talvez de forma não muito adequada esse produto, né, doutora? Exatamente, é algo que eu bato muito na tecla no consultório, que o medicamento em si ele é muito bom, ele não é o problema, né? O problema é a forma que as pessoas estão usando, sem acompanhamento, sem um exame, sem uma adequação na alimentação, atividade física, então esse é o grande problema hoje. Olhando diretamente do olhar da nutrição, doutora, o que é importante a gente trazer em relação a esse tema? A questão da alimentação, eu falo, a gente tem que aproveitar esse momento do medicamento para aprender a comer. Porque o medicamento ele vai ser um auxílio, mas ele não vai fazer todo o processo sozinho. Então, o que ocorre é que as pessoas tomam o medicamento, não ajustam uma alimentação e quando para de tomar, reganha peso novamente. Porque tirou o remédio. Porque tirou o remédio. Então, o remédio, ele vem para auxiliar na questão da compulsão alimentar, então ele ajuda na saciedade, mas não por isso que o paciente tem que deixar de comer. Então, a gente sempre monta uma estratégia com uma alimentação rica em proteína para preservação da massa muscular, uma alimentação com fibra para evitar o desconforto gástrico, que também muitos pacientes reclamam de constipação, consumo de água, né, que é muito importante também. Então, uma alimentação completa, equilibrada, para não ter também deficiências nutricionais, vitaminas, minerais, né? Então, é muito importante esse combo junto com o medicamento. Em que pese, a senhora mesmo já ter dito, é um medicamento que está recomendado, porque ele é muito eficaz, é um remédio muito bom, é uma novidade excelente da ciência, da medicina, mas ele não vem livre de riscos para a saúde, né? Exato, e os efeitos colaterais. Então, assim, as pessoas que tomam por conta, sem acompanhamento, normalmente tomam uma dosagem, já iniciam com uma dosagem muito alta, o que não é o correto. Não fazem dieta, então perde musculatura. Então muitas vezes a gente escuta, né, relatos, eu perdi 10 quilos em um mês, mas o que você perdeu? Foi gordura ou foi músculo? E então, o músculo é muito difícil de se manter, recuperar depois, né, depois de recuperar, e o músculo é saúde, né, eu falo, quem tem músculo tem saúde. Verdade. Não faz uma atividade física, né, então precisa ser ajustado para não ter esses efeitos, e quando parar o medicamento, quem não aprender, não usar esse momento para aprender a se alimentar, vai reganhar peso novamente. Isso é fato. Não necessariamente eu preciso, digamos, de uma dieta passada por um profissional, doutora. A gente consegue organizar isso em casa por conta, de repente? Na verdade, o profissional, ele é de suma importância. É o ideal, procurar um nutricionista. Por quê? Porque a gente vai calcular a dieta. Então, eu falo dieta... individualizada, não é uma receita de bolo. Então, se for uma receita de bolo, você não está no profissional certo. Então, você precisa de um profissional que vai calcular individualmente. Então, eu vou tomar um suplemento. Tá, mas quanto desse suplemento você vai tomar? Você precisa realmente desse suplemento? Então, eu vou comer proteína, mas não é assim, vou só comer proteína o dia inteiro e vou esquecer de outros alimentos que também são importantes. Então, sim, precisa do profissional. Eu falo que nenhum tratamento dá certo sem acompanhamento nutricional. Então, precisa desse profissional, sim. Bem importante. Muito bem. E para manter o peso depois, que é o foco principal aqui, né? Que o uso da caneta tá aí, a gente sabe. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive, compram num chamado mercado negro. Existe um risco até de falsificações, né? Que a gente tem muita notícia disso e é um risco ainda majorado em relação ao uso disso, né? Sem o acompanhamento do médico. Mas na parte nutricional, então, para manter o peso, já que o importante é fazer isso depois para não ter que voltar, ficar indo e voltando, senão não resolve nada também, né, doutora? Exatamente. Então, o profissional, ele vai montar estratégias para você não reganhar o peso. Por isso que eu falo que o profissional é tão importante, porque se você fizer por conta, tomando medicamento, naquele momento você vai ter uma perda de peso. Sim. Mas eu falo, o difícil não é perder, o difícil é manter, né? E normalmente quem tem uma obesidade, que é uma doença crônica, sabe muito bem disso, que tem que ter um acompanhamento o resto da vida e que tem muito efeito rebote, que a gente fala, o efeito sanfona, né? Então, o pós é tão importante quanto o acompanhamento durante.
Então, manter ali alimentos que vão proporcionar saciedade para esse paciente, porque quando parar o medicamento vai voltar a sentir mais fome. Então, uma alimentação rica em proteína, rica em fibras, consumo de água. Não precisamos cortar o carboidrato, então a pessoa acha que, para emagrecer eu tenho que tirar todo. Não, a gente só vai ajustar a melhor fonte de carboidrato, que é a sua fonte de energia, a quantidade adequada. Então, todas essas estratégias pós uma suplementação que vai ajudar na saciedade também, né, já que vai parar com o medicamento. Então, esse acompanhamento pós vai ajudar a não ocorrer esse reganho novamente. De sintomas de que não está dando muito certo, o que a gente pode trazer para que essas pessoas que de repente tomam sem acompanhamento médico possam observar o que está acontecendo? Os sintomas bem individuais. Então, eu tenho pacientes que usam a caneta emagrecedora e não têm muitos sintomas e efeitos colaterais, e tem pacientes que têm. Então, diarreia, constipação. Quando é um paciente que não come, porque ele tem pessoas que, eu falo, mesmo sem você ter fome, você tem que comer. Nas horas certas, nas horas preferencialmente. certas, né? A gente espaça, coloca uma menor quantidade, né? Mas tem que ter o consumo. Então, normalmente, esses pacientes ficam fracos, fadigados, falta de energia, queda de cabelo, porque fica com deficiência nutricional. Então, assim, o que eu mais escuto de sintomas no consultório é a queda de cabelo, constipação ou diarreia. E a náusea, né? Náusea, vômito. Se comer um alimento gorduroso, rico em açúcar, tem ainda mais sintomas, né? Então, esses sintomas são bem típicos para quem não faz o processo certo. A doutora Jéssica Jacovaz, sobre canetas emagrecedoras e principalmente manutenção do peso depois do uso, né? Como é que funciona isso? Em quanto tempo a pessoa costuma, vamos dizer assim, realizar um tratamento para perda de peso, já que o objetivo é um tratamento, né? Sim, como é que funciona isso? Vai depender muito da aceitabilidade do paciente e do próprio organismo do paciente. Então, tem pacientes que perdem mais rápido, tem pacientes que mesmo em uso de canetas emagrecedoras têm uma dificuldade maior. Então, quando o paciente vai ali no consultório, eu falo, pelo menos 4 meses ele fica ali com a Nutri, né, para fazer o acompanhamento. Aí vai também muito do médico que está acompanhando, lembrando que ele é um medicamento, então quem passa é o médico. A nutricionista vai entrar com a parte da alimentação e o médico com a parte do medicamento. Então, como que vai ser evoluído esse medicamento, qual que vai ser a aceitabilidade do paciente e os resultados, né, que a gente vai acompanhando ao longo do período. Mas não é da noite para o dia, porque nós queremos que o paciente ele perca peso de forma gradativa. Então, o saudável não é o paciente perder 10 quilos em um mês. É o paciente perder esses 10 quilos em 4 meses, por exemplo, preservando musculatura, né? Perfeito. Então, é muito individual. Então, ali o tratamento, eu falo, vamos fechar aqui pelo menos 4 meses, mas eu tenho paciente que está comigo há 1 ano, 2 anos, então a gente vai fazendo esse acompanhamento e vai dando alta conforme o paciente for evoluindo, né? Mas é gradativo. Então, o intuito de não reganhar novamente é perder de forma saudável, não tão rápida para o paciente não ter tanto efeito colateral e depois conseguir manter novamente. O uso tem sido mais, hoje em dia, para perder peso quase do que para controle de diabetes, né? A gente sabe disso. Quem só quer perder peso por motivos estéticos, se recomenda isso também ou não? Olha, o que eu vejo assim é que as pessoas... Isso que você falou é bem legal, porque em primeiro momento o medicamento ele veio para pacientes com diabetes. Depois começaram a ver, né, o resultado no emagrecimento. No emagrecimento e começou a se usar também para emagrecimento. Eu falo que tem pacientes que realmente precisam, que aqueles pacientes que às vezes tentam ir ali na Nutri só com alimentação, tem alguma patologia, não conseguem perder, então esses pacientes é perfeito. Só que também tem pacientes que querem perder 1, 2 quilos e querem usar a caneta emagrecedora. Não tem a necessidade. É uma bengala perigosa, talvez. Exato. Então ali, você vai tomar um medicamento... Então, é mais fácil você mudar a sua rotina, que você vai perder esses 2 quilos em um mês, do que você tomar só um medicamento que está na moda, sendo que você não precisa desse medicamento. Então, eu falo, tem que saber também quem usa, não é para todos, é para quem realmente precisa. E quem precisa, ele é maravilhoso. Para quem já está usando ou pensa nisso, que hábitos a senhora diria que são necessários adequar na vida da gente para ter sucesso no tratamento?
Três pilares ali: medicamento, dieta e atividade física. Assim como a dieta é muito importante, a atividade física também é muito importante, porque vai preservar a musculatura. E aproveitar, assim, um conselho que eu dou para quem está em uso: aproveite esse momento para mudar os seus hábitos e mudar a cabeça. Que eu falo, não adianta você ficar eu falo que as pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. É, verdade. Né? Então não adianta ficar sentada no sofá e deixar o medicamento agir, porque você vai gastar dinheiro e quando você parar vai reganhar. Então ajusta medicamento, dieta e atividade física, que vai ser sucesso. E os riscos principais, para a gente não deixar de falar mais um pouquinho sobre isso, para quem de repente faz uso de forma indiscriminada, sem observar a procedência principalmente, né, doutora? Isso é muito importante. Nós estamos vendo muitos vídeos, né? Transporte da caneta em carros, sem uma mínima refrigeração. É verdade, já vi que situação de pegar no pneu do veículo, no meio da roda ali, escondido. Exato. Aí eu falo assim... É um medicamento que tem que ficar refrigerado, todos eles. Tem que ficar refrigerado. Todo medicamento, ele tem ali... temperatura máxima a sua temperatura, a sua refrigeração. Então, imagina um medicamento desses, né? Pois é. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não vou comprar na farmácia, eu não vou fazer numa clínica porque tá muito caro, vou comprar um clandestino. Mas você não sabe a procedência, você não sabe como é transportado. Se só não fizer efeito, ok. Mas e se dá um efeito, né, colateral, um efeito grave, que é o que está acontecendo já, né? Então, você não sabe o que tem dentro daquele medicamento. Então, eu falo, quer fazer o processo? Faz direito. Então, ou você entra para fazer tudo certinho, sabe ou não que vai faz. ter um custo, né? Custo, porque hoje vai ainda, né? A patente recentemente aqui foi quebrada para poder baixar, vai demorar um pouco ainda, não é? No futuro pode ser que baixe isso. Aproveitando o seu conhecimento, doutora, em relação à nutrição, à alimentação, talvez o maior problema seja realmente a perda da massa muscular, que principalmente a gente tem que observar para evitar isso ou para melhorar, para manter, como é que é isso, doutora? O que eu falo muito para os pacientes em uso da caneta é priorizar as proteínas. Então, carnes, ovos, a gente entra com suplementação para paciente que não está conseguindo comer muito, então um whey protein, e a musculação, né? Então, atividade física, eu falo, a melhor atividade física que o paciente consegue seguir. Então, aeróbico é muito importante, mas a musculação não substitui. Então, a musculação vai ajudar nessa preservação e uma dieta com uma concentração adequada de proteína também vai ajudar na preservação da musculatura. Tem que trabalhar esse músculo. Tem que trabalhar esse músculo. Que bom, doutora. O que mais a senhora acha importante trazer sobre o tema nesse momento, fora o que a gente já trouxe aqui? Eu acho que é mais a conscientização mesmo, né? De olhar a procedência do medicamento que você está tomando, de ter esse acompanhamento dos profissionais corretos, né? Uma equipe multiprofissional, que é o que eu bato muito na tecla, porque é a sua saúde, né? Eu falo, não é um gasto, é um investimento. Então, se você quer fazer, faça da forma correta para depois não vir o arrependimento. Porque se você também não fizer da forma correta, você também vai gastar dinheiro e no final você vai recuperar ali tudo que você perdeu naquele momento. E não é o ideal você ficar recolocando isso no seu corpo o tempo inteiro, né, doutora? Exato, exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada.